eu acompanho muito o pastor Josué Brandão. Eu gosto muito do pastor Josué Brandão. E o pastor Josué Brandão, ele estava falando a respeito de oração. E foi numa enquete assim, subindo, né? Eu vi a respeito de oração. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração oração como arma de guerra. E eu fui refletir no Senhor. A primeira passagem que o Senhor colocou no meu coração foi no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Que é algo que nós iremos fazer no final. Orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Você coloca para mim, Igor? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Antes de nós lermos essa passagem, eu queria te convidar a ficar de pé comigo só um pouquinho. Você vai me ajudar a entregar minha própria vida na mão do Senhor, amém? Para que o Senhor possa usar a minha vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos a Tua presença a cada dia, a cada manhã, ó Pai, nesse ambiente, neste lugar. E eu peço, ó Pai, nesse instante a Tua graça, Senhor, o Teu favor, ó Pai, sobre a minha vida, Pai. Pai, que eu possa ser porta-voz da Tua palavra nesse instante. Ó Pai, que a Tua igreja, Senhor, venha estar com o coração aberto, Pai, que possa ser terra fértil, ó Pai, para a Tua boa semente, Senhor, crescer, ó Pai. Frutifica, ó Pai, fala ao nosso coração, ó Pai, ministra a nossa vida, Pai, nós queremos receber mais de Ti, ó Pai. Convém que o Senhor cresça esta noite, ó Pai, e convém que nós diminuamos, ó Pai. Convém, ó Pai, que a Tua glória apareça, Senhor, e que nós venhamos desaparecer, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu governo, ó Pai, aquilo que é do Teu querer e da Tua vontade, Pai, venha acontecer sobre o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que seja, Senhor, para abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, ó Pai, por onde nós formos, ó Pai, que a Tua palavra seja rema sobre os nossos corações, seja viva e eficaz, ó Pai. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Como é que eu faço para desligar esse ventilador aqui, senão meu esboço vai embora? Amém? No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer o seguinte: confessai as vossas culpas uns para com os outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando diz a respeito de nós orarmos um pelos outros e interceder um pelos outros, e sararei, falou muito ao meu coração. Você pode se assentar no nome de Jesus? Perdoa. Falou muito ao meu coração. Nessa madrugada que passou e a noite que passou, na quarta-feira, eu estava dentro da igreja. Eu estava pensando na vida do meu filho Isaac, que está sentado ali agora. E eu pensei numa igreja intercedendo, e me leva para Tiago. Intercedendo um pelos outros. E tinha uma igreja intercedendo por uma vida, por uma pessoa. Existiam líderes, pastores, as irmãs do coque, todo mundo intercedendo. Eu fui orar de madrugada, pela madrugada eu fui orar, eu fui interceder. Eu pedi graça a Deus, eu pedi misericórdia. Mas de tudo, quando eu leio este versículo, vem algo sobre o meu coração. Diga assim comigo: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração.
E deleitar na vontade do Senhor às vezes é muito difícil. Deleitar na vontade do Senhor é não questionar o caminho que Ele está trilhando para mim e para você. Às vezes nós queremos uma bênção, ou queremos voltar para o altar do Senhor, ou a gente quer algo no altar do Senhor e acha que vai vir do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, desenhadinho, mas não é assim. Eu vejo situações que são a vontade de Deus, e que parece não ser a vontade de Deus. Você vai ver que quando José ele se torna Safanate-Paneia, que é salvador do Egito, a palavra significa salvador do Egito, a primeira coisa que acontece com José, ele é ser desprezado pela família. Pensa, uma pessoa que temia Deus, uma pessoa que estava debaixo da bênção do Senhor, a primeira coisa que acontece com ele é o desprezo dos irmãos dele. Uma túnica é feita para ele e os irmãos dele têm inveja daquela túnica que foi feita para ele. Uma trilha que parece que não condiz com a bênção e com o lugar onde o Senhor quer estabelecer José. Mas só que a perseverança dele em Deus levou ele a lugares altos. A perseverança dele em Deus levou ele não a só abençoar a própria vida, mas ele abençoou a vida de muitos. A palavra do Senhor vai dizer que quando venderam ele, colocaram ele na cisterna, quando venderam ele, ele não se deleitou com coisas que não eram do Senhor. E eu penso que se ele não tivesse comunhão com Deus, ele já tinha desviado há muito tempo. O pé dele já tinha desviado há muito tempo. Eu separei uma palavra de John Wesley, que fala a respeito de oração. Ele diz o seguinte: a oração é o oxigênio da alma. Como um rio sem água, é um cristão sem oração. Quando diz que a oração é o oxigênio da alma, de que alma eu estou falando? Do teu corpo espiritual. Agora pega corpo espiritual comigo. A Bíblia fala que quando nós nos batizamos, descemos as águas, amém? É um novo homem, é uma nova criatura que renasce ali. Aquela nova criatura, ela precisa de oxigênio. E o oxigênio para aquela nova criatura que nasceu em Cristo Jesus é comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela acontece através do quê? Da oração. Apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele convida a igreja, ele convida a cada lugar que ele vai a orar, a praticar a oração. Em Romanos, no capítulo 12, você coloca aí para mim, Hugo? Romanos capítulo 12, versículo 12. Apóstolo Paulo, ele vai ser sucinto falando a respeito de oração. E apóstolo Paulo, ele vai ser sucinto falando a respeito do tratar desse irmão que está aí do teu lado. Diga assim, olha para esse irmão e diga assim para ele: eu preciso te tratar bem. Na oração. A palavra do Senhor vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só que esse primeiro versículo já tem uma receita. Alegrai-vos na esperança. A primeira coisa é gerar fé, esperança naquilo que você vai conquistar. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O perseverar na oração
Quem aqui tem horário para orar todos os dias? Alguém aqui tem horário para orar? Você marcou um horário no dia? Esse horário é o horário que eu vou orar. Tem horário? Levanta a mão se alguém tem horário. O único... glória! Então lá atrás tem horário certinho para poder orar. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus Cristo, 1/3 da vida de Jesus Cristo, 1/3 do ministério de Jesus Cristo foi na oração. Olha que interessante, a palavra do Senhor vai dizer que na 4ª vigília da noite era o horário que Jesus Cristo costumava orar. 4ª vigília da noite, faça chuva, faça sol, na 4ª vigília da noite Jesus Cristo estava orando. Ele se retirava de perto dos discípulos de qualquer lugar para na 4ª vigília da noite ele orar, ele interceder. O que ele fazia? A gente tem uma rotina quando acorda de manhã, amém ou não amém? Nós temos uma rotina quando acordamos de manhã. A gente tem um horário para poder tomar café. No horário do nosso almoço, se a gente não almoçar, a fome não aperta, o teu corpo físico não sente uma necessidade daquele alimento, ele sente. A mesma coisa o nosso corpo espiritual. A palavra do Senhor, quando ela diz a respeito disso, a gente leu o 12, né? Põe para mim o 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Querido, é tremendo isso aqui. Tem gente que às vezes anuncia necessidade no status do celular, né? Anuncia necessidade na rede social, mas não anuncia para um homem e para uma mulher de oração. E a Bíblia, ela nos indica, apóstolo Paulo está indicando o que? Você está fazendo isso se comunicando com os santos, versículo 14. Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Isso aqui eu acho tremendo. Nessa receita toda, existem pessoas que às vezes nos perseguem, que falam mal de nós, que nos caluniam. Não tem nada positivo naquela pessoa. Se você está no meio da rua e essa pessoa está na calçada do lado de cá, você procura andar na calçada do lado de cá. É essa pessoa que a Bíblia está pedindo para você orar por ela. Olha só. Está dizendo para que você ore por aquele que está te perseguindo. O 14, deixa eu ver se eu tenho mais algum. O 15, para terminar o 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu achei interessante que assim que eu estacionei o carro, a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Moisés. O irmão Moisés que fica na porta. Porque a primeira pessoa que eu visualizo quando eu chego é o irmão Moisés, ele está ali. E na vez passada ele ainda brincou comigo, ele foi para o meio da rua, ele assinalou assim com a mão e tudo. Os domésticos da fé, aqueles que são domésticos da fé, a palavra do Senhor nos pede para se alegrar com ele, ou seja, se ele morava de aluguel e foi para uma casa própria, celebra com ele, se alegra com ele. Se ele estava desempregado e arrumou um emprego, o emprego foi de excelência, Deus abasteceu a vida dele, meu irmão, comemora, celebra. Agora, se ele está vivendo um tempo de angústia, se ele está vivendo um tempo difícil, teve um irmão do nosso ministério que passou uma situação muito complicada, mas muito complicada.
eu entrei num propósito de oração pela vida dele. E eu consegui chorar com ele, porque eu pensei nos filhos dele, eu pensei na esposa dele, eu pensei na família dele, eu pensei num lar desestruturado. E eu consegui interceder. Existem pessoas que elas não estão, tem o espaço dela aí na cadeira, você sabe onde é que ela senta, o canto certinho que ela fica, e essa pessoa, essa pessoa, ela não está aqui no templo. Ela não está aqui no templo. E dentro da nossa casa, ou dentro da própria igreja, nós devemos lembrar dessa pessoa que não está e interceder pela vida dela. Porque eu creio, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele é o Espírito Santo. É ele que convence. Mas nós somos ferramentas de Deus para que o haja do Senhor possa acontecer dentro da casa dele. Amém? Você está entendendo no nome de Jesus? A Bíblia vai falar: sede fervorosos na oração. Sede fervorosos na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai estar escrito: orai sem cessar. A oração, ela sem cessar, ela consegue blindar a nossa vida e ela consegue clarear o nosso caminho e trazer despertamento a nós. A palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 12. Põe para mim, Hugo, 1 Samuel capítulo 12. Você vai ver Samuel dizendo o seguinte: longe de mim, Senhor, pecar contra ti. Não orando pela vida do meu irmão, quer ver? Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto... Não é o 12, né? O versículo é o 23. E quanto a mim, olha o que ele diz: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Olha o que ele diz: distante de mim e longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só. Então, quando às vezes a gente deixa de orar pelo nosso irmão, ou às vezes até o nome do irmão vem à nossa mente, a pessoa vem à nossa mente, e a gente está querendo terminar a oração, eu estou falando isso porque essa palavra bateu em mim demais, tá? Bateu demais em mim essa palavra. Às vezes vem a pessoa para você orar por ela, e você quer logo terminar a oração, e você não ora por ela. Aí sabe o que Samuel está dizendo? E quanto a mim, longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, quando eu oro pela vida do meu irmão, quando o Espírito Santo do Senhor toca, eu estou deixando de pecar. Diga assim comigo: aquele que pode fazer o bem e não o faz, o tal peca. Quando você deixa de orar pelo teu irmão, o Espírito Santo te incentivando a orar por ele, você pode fazer o bem cobrindo ele de oração, mas se você não faz, o tal está pecando. Essa é a palavra do Senhor. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Daniel, no capítulo 6. A palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem que viu as coisas inefáveis do Senhor. Ele viu os céus. A palavra do Senhor diz que na vida de Daniel existia uma rotina. Existia uma rotina de oração. Coloca a mão no teu peito e bate assim comigo e fala assim: eu tenho que ter uma rotina diária de oração.
Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você vai começar a fazer isso no nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele abria a janela da casa dele, no sentido a Jerusalém, e a primeira coisa que eu vejo Daniel fazer é cumprir um princípio da palavra, cumprir um princípio daquilo que Deus tinha estabelecido através de Salomão. Salomão, quando edifica o primeiro templo ao Senhor, ele pede para que todo israelita, quando fosse orar, que levantasse as mãos para o templo, para o lado do templo, e abençoasse Jerusalém, e abençoasse o templo em Jerusalém. A primeira coisa que eu vejo Daniel cumprir na vida dele é princípio, e o princípio que ele cumpre é esse: ele abre a janela, ele levanta as mãos para Jerusalém, ele levanta as mãos para o lado do templo, e ali ele faz a oração. E a Bíblia vai dizer que a rotina dele era orar 3 vezes ao dia. Faça chuva, faça sol, ele orava 3 vezes ao dia. A palavra do Senhor vai dizer que aquilo incomodou muita gente. E Daniel começou a se destacar dentro de um governo por causa da vida dele de oração. Deus começou a abrir caminho para Daniel e abrir o entendimento de Daniel através da oração que ele fazia, através da comunhão que ele tinha com Deus. O Senhor começa a abrir caminho para Daniel. Diz a palavra do Senhor: eu vejo o inimigo armando estratégia para interromper a oração de Daniel. O rei vai, os governantes chegam até o rei, pede para que o rei faça um decreto, que ninguém podia adorar outro Deus, orar a outro Deus, senão ao Deus do rei. Agora olha o que acontece, quando nós recebemos uma palavra contrária, a Bíblia vai dizer que a palavra contrária, ela tem procedência maligna. Tudo aquilo que você vai fazer para o reino de Deus, e tem sempre alguém que tem uma palavra contrária, tem alguma coisa errada com isso aí, porque você quer trabalhar no reino de Deus e alguém quer impedir o seu trabalho para o reino de Deus, tem alguma coisa errada. E Daniel não visava só a si próprio, ele visava uma nação inteira. Ele estava orando por uma libertação que ele queria para a nação. Diz a palavra do Senhor que mesmo assim Daniel não parou de orar. O que tem tentado interromper a sua oração? O que tem tentado desanimar a sua oração? O que tem tentado nos tirar da rota da oração? Porque o que a Bíblia fala de uma coisa que nos afasta do Senhor? O que nos afasta do Senhor? Olha só, as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e Deus. Deus está aqui no mesmo lugar, quem se afasta dele sou eu. A minha iniquidade me faz afastar dele. A palavra do Senhor vai dizer que aquilo que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus? Quando eu leio a palavra do Senhor, eu estou ouvindo a voz de Deus, e eu estou procurando me aproximar do Senhor. Isso quer dizer relacionamento. Se somente dentro da casa de Deus você ora, se somente dentro da casa de Deus você lê a Bíblia, você não tem relacionamento com Deus. Há dentro de você religiosidade. Relacionamento com Deus tem na intimidade dentro do teu quarto. Relacionamento com Deus tem na leitura da palavra de Deus. Relacionamento com Deus é quando você tem um altar para o Senhor dentro da tua casa. Relacionamento com Deus, ele não vai depender de mim ou do pastor, ele vai depender de você querendo o altar de Deus na sua vida.
E o que nos atrai para isso? A leitura da palavra de Deus nos atrai para um relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Ou seja, quando você louva a Deus, quando você adora, a presença de Deus, ela se aproxima de você. E o outro elemento que ele trabalha a nossa comunhão com Deus, ele é o quê? A oração. E a oração é difícil, querido, não é fácil. Orar a Deus não é fácil. Oração é batalha espiritual. Você enfrenta batalha espiritual para conseguir orar, para ler a Bíblia da mesma forma. Quem já pegou a Bíblia para ler e às vezes você começou a ler, veio 3, 4 pensamentos na sua mente no momento que você está lendo a Bíblia? A gente está lendo a Bíblia, está querendo esclarecimento da palavra e alguma coisa vem para impedir aquela leitura. Como é que eu quebro isso? Para que isso não aconteça? Oração. Quando você ora, a Bíblia fala que nós somos o que? Sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido do Senhor. O inimigo sabe da autoridade que nós temos na oração, e às vezes a gente não sabe da autoridade que temos na oração. Quando você pede para que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, na oração, quando você pede para que nada venha impedir a sua comunhão com Deus, eita, algo tremendo acontece. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele não afrouxou, ele continuou orando 3 vezes ao dia. E o que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões. Os leões não devoraram a Daniel, o anjo do Senhor se apresentou a ele. Mais para frente um pouco eu vejo o servo do Senhor orando e jejuando. Se você for ler Daniel capítulo 10, em Daniel capítulo 10 ele está orando e jejuando. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou 21 dias em jejum e em oração. Diga comigo, 21 dias. Não, igual crente, 21 dias. 3 semanas. Querido, ele ficou 3 semanas no jejum e na oração. A palavra do Senhor vai dizer que aquele jejum e que aquela oração, no momento em que ele clamava, o Senhor estava ouvindo o clamor dele lá em cima no céu. E opa, a oração de Daniel está chegando aqui, mas eu já enviei a bênção dele. Existia um principado prendendo a bênção do profeta Daniel. Por isso que o apóstolo Paulo ele receita: perseverai na oração. Em Tessalonicenses ele vai falar: orai sem cessar. Porque a perseverança dele na oração, Deus estava ouvindo o clamor dele. Existia um principado prendendo a bênção de Daniel. Olha só o que acontece. Deus vai, envia um anjo de patente maior, envia Miguel, tira aquele principado dali, remove ele do lugar, pega a bênção com outro anjo e desce. Eu não vou, se você ler Daniel capítulo 10, você vai ver que Daniel ele estava tão no azeite, tão na unção, que ele vê o anjo do Senhor, o varão que vem diante dele, e ele ainda consegue dizer: olha, os olhos dele parece fogo aceso. Ele vai falar dos pés dele, ele fala assim: nossa, os pés dele reluz feito latão polido. Aí olha o que ele vai falar aqui: quando o Senhor falou, quando a voz do anjo bradou, quem estava perto dele correu e foi se esconder. Pode ler o texto. As pessoas foram se esconder. Sabe por quê? Porque não conseguiram discernir o Senhor.
Olha só, e as coisas que são do Senhor. Quando você está orando, você consegue discernir quem está no Espírito e quem está na carne. Quando você está orando, você consegue ouvir um glória a Deus, cheio de unção, e saber onde tem um glória a Deus que não está cheio de unção. Sabe por quê? Porque você está em Espírito, você consegue discernir a todos, mas de todos, você não é discernido. Os frutos da oração. A oração, ela traz libertação, ela traz resposta, ela traz bênção, ela traz a paz, e ela tira o jugo pesado de cima de nós. O que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer? Olha, lançai sobre mim. O Senhor Jesus diz, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Olha, e toma de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Mas para eu lançar isso diante dele, o que eu tenho que fazer? Dobrar os meus joelhos. Para eu lançar isso sobre ele, eu preciso estabelecer oração. Eu preciso estabelecer o que? Relacionamento. Eu preciso estabelecer algo diante do altar do Senhor. Porque existem tantos princípios dentro da palavra de Deus que a palavra oração. O que é a palavra oração? A palavra oração é conversação. Ou seja, eu falo e eu recebo resposta. Eu falo, eu recebo resposta. Eu tenho um quartinho de oração em casa. Quando eu subo aquelas escadas e vou falar com Deus no secreto, quando o negócio está pegando fogo mesmo, assim que eu entro naquela portinha para dentro, eu estou entrando naquela portinha certo. Eu acho que eu estou entrando ali certo, sabe? Na autoridade do Espírito. Quando eu entro daquela portinha para dentro, Deus fala comigo: você errou nisso, você errou naquilo outro, você é arrogante, você é prepotente, olha, você se ira fácil, você é assim. Eu estou te dando exemplos de coisa que às vezes antes de você entronizar uma oração ao Senhor, sabe o que Ele faz? Se arrepende do mal que você está praticando. Você quer chegar diante do meu altar sujo? Ou você quer chegar diante do meu altar limpo? Aí eu entendo por que Ele me faz ver tanta coisa que eu estou fazendo de errado. E aí eu vou lá, me lavo, eu vou lá, me limpo, e aí eu começo a minha conversa com o Senhor. Existem princípios para oração. Em Jó, no capítulo 8, põe aí para mim, varão, Jó capítulo 8, versículo 5, vai falar a respeito de sacrifício. A palavra do Senhor, no Antigo Testamento, as pessoas traziam um sacrifício, né? Imolavam o cordeiro, traziam as suas orações, aquilo era entregue para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar com as orações dos santos, amém ou não amém? Está me acompanhando? Então no Antigo Testamento eu trazia um sacrifício. Tinha gente que não tinha condições de trazer um novilho ou um cordeiro, levava uma pombinha, uma porção de farinha. Moisés, ele estipulou entre as classes sociais no meio do povo, aquilo que cada um poderia trazer como sacrifício, para entregar diante do altar do Senhor. Aquela oração era passada para o sacerdote, entrega para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, com o sacrifício feito lá do lado de fora, ele entrava no Santíssimo Lugar com as orações. Se por acaso o sumo sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. A palavra do Senhor vai dizer que na orla do manto dele existia, né, até hoje tem, né,
os nós, umas cordinhas com os nós, que representava a lei de Moisés. E no sumo sacerdote, na orla do manto dele, tinha sinos. E uma corda era amarrada no pé dele, no momento em que ele entrava no Santíssimo Lugar. Ele entrava no Santíssimo Lugar, então quando ele caminhava, aqueles sinos faziam barulho, significando que o sacerdote estava vivo. Porque sacerdote que não faz barulho, pastor Elias, está morto. E eu sou sacerdote vivo, eu faço barulho toda hora para Deus. Aí ele entra no Santíssimo Lugar. Se parou de fazer barulho, aqueles sininhos, o sacerdote está morto. Então ele era puxado pela corda. Deus tinha rejeitado o sacrifício do povo. Agora olha que interessante. No Novo Testamento, antes de começar o Novo Testamento, algumas Bíblias já não vêm mais com essa página. Tem uma página em branco, que são os 400 anos que Deus parou de falar com o homem. Porque para o homem estava fácil. Tinha pessoas que levavam os sacrifícios de um novilho, para ele estava bom. Aí eu vou, peco, eu levo o novilho, sacrifica lá, eu levo as minhas orações e recebo. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele mudou a receita. Ele falou assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Ele mudou a receita, que é o vosso culto racional. E o que eu vejo? Que hoje, a palavra do Senhor, ela vai dizer que onde nós clamarmos ao Senhor, se o nosso coração estiver quebrantado para Ele, se o nosso coração estiver de acordo com a vontade dEle, Salmo 24 vai dizer: quem subirá ao santo monte do Senhor, ou quem habitará no seu santíssimo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para levar as orações, ele tinha que estar santo. E nós, para levarmos a nossa oração para Deus, a nossa voz para Deus, nós temos que limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, para que a entrega seja verdadeira diante do altar do Senhor. Você está conseguindo entender comigo? Amém? Glória a Deus. Em Jó, no capítulo 8, no versículo 5, é isso? Versículo 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, próximo versículo, se fores puro, olha só, e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá ao extremo. Está falando de que oração? De madrugada. Quando você vê um princípio da oração de madrugada, que ela traz algo para você extraordinário, o inimigo já sabe o que tem de escondido nessa oração de madrugada. Ele sabe o que você pode ganhar do Pai, e que eu posso ganhar do Pai orando de madrugada. E Jesus Cristo orava em que horário? Quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Ele já tinha essa receita, e vai ser aumentado na minha vida e na tua vida o que? Ao extremo. Existem coisas que o governo desse mundo, que principados e potestades tentam tirar de nós. E a Bíblia, ela vai dizer o seguinte: a nossa luta, ela não é contra carne
e nem sangue, mas ela é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Quando eu entendo isso, impetro fé na palavra do Senhor e consigo dobrar o meu joelho de madrugada, Deus, Ele vai ser fiel à palavra dEle, e Ele não volta atrás na palavra dEle. Ele diz: eu vou te abençoar ao extremo se você cumprir o que está dentro da minha palavra. Ei, na tua intimidade, você ir buscar ao Senhor, no teu secreto você ir buscar ao Senhor, Ele, é a palavra que está garantindo isso. Olha, o teu primeiro, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Por que Ele vai entregar ao extremo? Porque o teu coração, dentro de você, você sacrificou. Era para você estar dormindo, e você acordado, clamando ao Senhor de madrugada. Os outros falam que de madrugada a filha é menor, não é isso que o povo fala? Que de madrugada a filha é menor. Não, pode estar a cidade inteira clamando de madrugada, o Senhor vai cumprir o princípio da palavra dele em todas as pessoas em cima desse clamor. Amém? Você está comigo? Para terminar, querido, abre para mim Mateus capítulo 21, verso 22. Mateus 21, verso 22. É simples: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Crendo, o recebereis. Você levanta de madrugada para orar ao Senhor, se você estiver crendo numa promessa. Se você não estiver crendo nessa promessa da palavra do Senhor, não tem como você levantar de madrugada para você orar. A Bíblia vai dizer do seguinte: a fé, diga comigo, a fé sem obras é morta. Eu digo que quero o extraordinário do Senhor na minha vida, e Deus está falando assim: o meu extraordinário está dentro da minha palavra. Me busca de madrugada, que o extraordinário eu vou fazer na tua vida. Mas impetra fé nisso, porque quando eu impetro fé nisso, vem junto de obras. Eu tomo a atitude, a ação, eu caminho para aquilo que eu pedi diante do altar do Senhor. Eu caminho. E para fechar, João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, quando eu cumpro o princípio da palavra, quando eu cumpro o princípio daquilo que está diante do altar do Senhor, se eu quero uma bênção financeira, se eu leio a palavra do Senhor, a bênção financeira vai vir na minha vida quando eu sou fiel no dízimo e na oferta. Eu posso orar a madrugada toda para querer o extraordinário do Senhor, mas se eu não cumprir o princípio da palavra numa bênção financeira, eu não estou no dízimos e nas ofertas. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. Qual que é a palavra? A palavra do Senhor. Tudo que está aqui dentro, ó, desde Gênesis a Apocalipse, quando eu cumpro o que está dentro dessa palavra, a bênção do Senhor, ela vai me perseguir e ela vai me alcançar, em nome de Jesus. Amém? Só mais um só, varão. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Verso 6 também.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. A receita da oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Fecha a porta, fecha a tua porta. Ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Põe o próximo versículo para mim, o 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Olha só que tremendo. Antes dos intentos do teu coração chegar à tua boca, Deus já sabe do que você precisa. Eu posso dar o exemplo do clamor de quem? De Ana. Ele não sabia nem o que ela estava clamando, mas os intentos do coração dela clamaram ao Senhor, antes da boca dela falar, e ela recebeu do Senhor. Versículo 9. Portanto vós orareis assim. Aí vem a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Que nós possamos viver uma vida de oração, que nós possamos estar em oração no altar do Senhor e diante do altar do Senhor, no nome de Jesus. Tem um louvor que ele fala, né? Para você entrar no teu quarto, não é isso? Tem um louvor que diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Aqui eu trago a pregação, faço o louvor. Está na minha oração, levitas para a casa de Deus, amém? Você está me ajudando nessa oração? No nome de Jesus. Tem um louvor que fala a respeito de você entrar dentro do teu quarto para orar. Como é que começa esse louvor, meu Deus? Meu filho Emanuel fala que eu tenho Alzheimer. Fala: pai, você esquece as coisas muito rápido. Entre no quarto e feche a porta. Você pode ficar de pé para adorar o Senhor comigo? Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Pastor Elias, vem pra cá. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio.
presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, consome com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, perca dinheiro que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Teve um hino que eu cantei dentro da igreja Filadélfia, lá em Volta Redonda. Acho que vocês não conhecem ele não, mas os meus pés saíram da terra aquele dia. O louvor fala assim: a tua presença é maravilhosa, a tua presença é tão majestosa, a tua presença é incomparável, é. Como é bom, Senhor, estar. Como é bom, Senhor, estar. Como é bom, Senhor, estar em tua presença. A oração, ela nos leva para o Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Você pode erguer as suas mãos ao céu, você pode glorificar comigo, glorifica comigo. Oh, glória, oh, glória, glória, glória a ti, Senhor.
Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Você pode aplaudir o santo nome do Senhor, Pastor Elias. Aleluia.